todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E neste clima de alegria e amorosidade, vamos envolvendo a nossa querida Maria Aparecida, que trará o tema desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos, envolvidos nessa prece, nessa fala gostosa que ela nos trouxe, que elevou a todos nós. Hoje estou aqui numa responsabilidade imensa, substituir aquela que foi minha mãe de turma, a Eulina. Lá pelos idos de 70 e pouco, a Eulina foi minha mãe de turma, já no último ano de estudo, quando a gente se tornou discípulos de Jesus, que é apenas um título
porque o estudo é eterno, ninguém se forma nunca. E hoje nós escolhemos um tema que parece sui generis, mas ao decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, nós vamos entender. Chama-se Em Defesa de Pedro. Então nós vamos voltar todos nós há mais de 2000 anos atrás, naquela manhã ensolarada, quando Simão Barjonas preparava o seu barco e ali pensava que a noite tinha sido de uma pescaria ruim, que tudo ele precisava voltar ao alto mar para pescar. E assim ele ia numa conversa interior dizendo: os impostos estão tão caros, os romanos cada vez nos cobram mais e a escassez de peixe se faz tão grande. O trabalho é muito profundo e nós não temos resultado. Precisamos sustentar a família. E ele, assim, num colóquio com o Senhor, ficava a buscar. Quando entram em seu barco seu irmão e Tiago menor, sorrindo, correndo, brincando na alegria que a juventude nos traz. E diz: vem, Simão, vem, vamos conhecer aquele que vem trazer a salvação. Vem, Simão. E ele diz: novamente vocês, atrás da facilidade de grandes que vêm só na promessa e que nada fazem. E quando o seu irmão diz: não, esse foi nos orientado por João Batista, venha, venha, Simão. E ele diz: vou dessa vez, mas vocês vão me prometer que chegando lá vocês novamente ficarem só na promessa. Desses que só vêm tirar mais de nós, nunca mais vão correr atrás de falsos profetas e vão voltar ao trabalho. Iremos até lá e voltaremos porque precisamos ir a alto mar pescar. E assim os dois saem correndo, alegre, cantando, brincando na correria da juventude, e ele vai mais atrás, sisudo. Porque Pedro era uma figura sisuda, corpanzil, queimado do sol, corpulento pelo trabalho bruto da pescaria em alto mar, cabelos já em desalinho, sobrancelhas bem esparsas, nariz largo e lábios avantajados. Tinha uma figura bem assim esquisita, assim que não causava boa impressão, e a sua tez fechada nos afastava. E assim ele ia, quando se escondeu atrás de uma árvore e viu que o povo já se sentava, e ficou a esperar. Escondido de trás de uma árvore, ele vê uma figura majestosa, mas de roupas simples, muito claras. A sandália lhe chamava a atenção porque era a sandália dos nazarenos, não era uma sandália daqueles que eram os milionários. E ele ficou a olhar e seu coração começou a pulsar e ele pensava: o que acontece comigo? O que será que está vendo? Eu não consigo me controlar. Quando assim ele pensava, os seus olhos encontraram o de Jesus. Eu faço um parênteses. Já pensaram os nossos olhos encontrando o de Jesus? O que faríamos? Alguns saem correndo, outros caem de joelhos, e Simão saiu correndo. Escutou algumas palavras, aquela voz entrou no seu coração e ele correu. Chegou em seu barco, ali sentou, puxou as pernas, colocou entre seus braços e a cabeça em seus joelhos. E não sabia o que acontecia. Seu coração parecia que ia arrebentar. Ele nunca sentira tal emoção. E ele pensava: quem é ele? Quem é ele? E nesse pensar ele não sabe quanto tempo passou. Só sabe que de repente já era o entardecer quando ele escuta uma voz: Simão Barjonas, desça.
E ele se assusta, é ele. Como ele sabe meu nome? O que ele faz aqui? Simão Bar-Jonas, desça, venha ter comigo. E ele não quer acreditar quando a voz que assim ordenava, Simão Bar-Jonas, desça. Ele desceu trêmulo. Aquele homem que parecia tão zangado às vezes, era agora uma criança. Desceu trêmulo e Jesus pôs as mãos nos seus ombros e sem dizer nada saíram a caminhar pela areia. E Jesus fez um convite irrecusável. Simão, agora tu não és mais Simão, tu és Pedro, pedra fundamental da boa nova que trago. Tu não serás mais pescador de peixes, mas sim de almas. E o pronto atendimento se faz. É assim que de Simão ele passou Pedro e seguiu Jesus sem nada perguntar, apenas pela ordem do seu coração e para aquela pessoa que lhe trazia tanto encorajamento. Seguiu, defendeu Jesus, passou todos os dias ao seu lado. Outros apóstolos chegaram e assim ele ia, de lado a lado, escutando. E caminhavam, e cada vez Simão amava mais Jesus. Não sabia de quanto amor ele tinha. E naquela noite do lava-pés, quando Jesus humildemente lavava os pés dos apóstolos, Pedro diz, não, o meu não sou digno que lave os meus pés. E Jesus o repreendeu. Pedro, Pedro, é necessário que eu lave os seus pés para que você esteja em mim e eu esteja em você. E assim como uma criança, novamente ele diz, Senhor, então me lave por inteiro. E assim eles prosseguem, vão todo o caminho, ele defendendo Jesus, às vezes daquela população que chegava e queria tudo de Jesus e ele afastava, porque sabiam que Jesus estava cansado, respeitava os momentos que ele precisava descansar e orar. Mas naquela noite, naquela ceia, quando Jesus olhou e disse, hoje um de vós irá me trair. E ele, não, Senhor, ninguém vai lhe trair, nós vos amamos. E Jesus adverte Pedro, ainda antes do amanhecer, tu me negarás 3 vezes. E ele diz, não, eu não o negarei nunca, eu amo. E Jesus sorriu, compreendendo a inocência de Pedro. Mais algumas horas e os romanos chegaram. Jesus se deixou prender e Pedro desembainhou a espada, defendendo Cristo, corta a orelha de um romano. E Jesus adverte Pedro, guarde a sua espada, embainhe a sua espada e cola a orelha do romano. E ele fica desesperado e diz, ele não confia que nós o lutaremos por ele, que nós deixamos em liberdade, nós chegaremos à frente e ele sai. Ele não confia em nós? Ou será que ele nos defende e se deixa prender para que nós possamos sair? É nesse anseio, nesse desespero que Pedro vê o seu bom amado mestre se deixando levar preso. Quando um grita, lá vai ele é seguidor do Cristo, ele diz, eu não. Mas entendam o desespero de Pedro. Entendam aquele momento em que ele não sabia o que fazer. Entendam aquele momento que ele estava como alucinado, sem saber o que era. Será que eu não defendi o meu mestre? Será que ele se deixou prender? E novamente pergunta. É ele seguidor do Cristo? E ele, sem conexão com tudo que houvera, disse, eu não. Mas assim numa negação sem ser do coração, só da boca, porque não entendia, e se senta à porta do palácio de Caifás.
Já amanhecia o dia e alguém grita: olha ele sentado lá, é ele. E ele olha e vê Jesus passando. E ele faz: eu não. E os olhos de Jesus, que eram só amor e perdão, e o galo canta. E Pedro chora. Chora compulsivamente, porque agora, no cantar do galo, ele despertou. Entendeu tudo, que Jesus, mesmo preso, tinha tudo sob controle e conhecia tudo. Porque ele negara Jesus pela terceira vez, e o galo cantando, e ele se lembrando: ainda antes do amanhecer, tu me negarás 3 vezes. Foi nesse instante que ele compreendeu o que eram os ensinos do Cristo. Era só amor. Não era desse mundo, eram os caminhos do coração que Jesus percorria. E Pedro, ao despertar a consciência, quando a luz se faz, o galo canta. E ele, olhando para Jesus de pleno amor, chora o que ele jamais havia chorado em sua vida. Se deixa cair no soluço e entra num estado febril que Maria e João Evangelista veio buscá-lo. Imagine a convulsão de Pedro. Desdobrado, ele assiste tudo, porque nós não vemos Pedro em nenhum dos momentos. Quando ele acorda no domingo, com aquele burburinho que Maria de Magdala havia visto Jesus, ele levanta ainda meio tonto, se refaz um pouco e diz: vou ver com Lázaro em Betânia. Preciso conversar com Lázaro em Betânia, que é o melhor amigo do Cristo, e contar tudo o que se passou. Ah, meus irmãos, ele caminha sol a pino, chega em Betânia e conversa com Lázaro. Lázaro lhe dá uma água para se recompor um pouco, e Pedro ali, contando tudo o que houvera. Lázaro vai escutando e Pedro vai sentindo o perfume do Cristo. São os dons mediúnicos. A elevação que nós temos quando essa saudade bate em nosso coração e nós sentimos esse perfume que nos banha, presença do Cristo. Porque se nós lembrarmos um pouco as palavras últimas de Jesus para conosco em corpo perispiritual, no Sermão dos 500 ele nos diz: hoje, todos os dias, até o final dos tempos, eu estarei contigo. E ele se faz presente sempre. E quando Pedro sente esse perfume, ele não tem coragem, ainda a culpa lhe bate: eu neguei Jesus. E Jesus se materializa e diz: a paz seja convosco. Pedro, 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 sempre estarei contigo, mas não vou aparecer todas as vezes. Confia, faça seu trabalho, continue, a boa nova tem que continuar. E Pedro, ainda de joelho, diz: Senhor, perdoa-me. E ele diz: nada a perdoar, siga, faça o seu caminho. E Pedro levanta, arregaça as mangas e volta para o seu trabalho, incontestável. Sentado à beira do mar de Tiberíades, aquela noite depois da pescaria, todos os apóstolos conversavam e aquela figura vem sobre as águas. E eles a imaginar, quando ele chega e troca algumas palavras e chama Pedro em particular: Pedro, tu me amas? E Pedro, já pensando na represália, diz: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. E Jesus, novamente incisivo, a terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Então, segue e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro faz um trabalho fundamental,
Pedro curava, pregava, ensinava. Vocês sabem que Pedro curava com a sua sombra. As pessoas deitavam e Pedro passava e saíam curado. Tamanha era a fé e a consciência de que o Cristo estava com ele. E nós paramos onde? Onde nós paramos? Quando nós falamos de Pedro, o que nós lembramos? Apenas na negação. Nós ficamos parados na negação, na crença limitante. Quando nós temos que continuar e ir adiante, assim como Pedro fez. Ele prosseguiu, curou. E ele teve que dar o testemunho maior, que era a sua própria vida. Quando lhe foram crucificar, o que ele diz? O que Pedro diz na hora da crucificação? Não, não, não. Eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim foi feito. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, numa demonstração para todos nós que ele voltaria, porque a lei da reencarnação permanece. E o mestre não. Ele continua o seu trabalho incansável junto de todos nós. Esse é Pedro que nós temos que conhecer. É esse o convite dessa tarde, para que nós conhecemos Pedro mais profundamente, que não precisa de defesa. A defesa é para nós mesmos. Todos nós pequenos Pedros, a servir Jesus, e naquela reprimenda, quando Cristo fale, embainha sua espada. Nós temos que embainhar a espada do orgulho, do desamor, a espada da falta de fé, a espada da desconfiança, e desembainhar a espada do amor e seguir fazendo. Somos todos pequenos Pedros nesse convite dessa tarde, em defesa de nós mesmos, porque Jesus está no meio de nós. É nesse convite de amor que todos nós falamos de Pedro, mas para falar da intimidade, do caminho que Jesus percorre em nossos corações, para nos trazer de volta e nos tirar das crenças limitantes que param em determinado aspecto e nós só ficamos vivenciando aquele ponto. Temos que continuar, temos talentos, que são as habilidades que Deus nos deu e que nós temos que multiplicá-la, assim como Pedro fez, curando a tudo e a todos. Nós temos todas essas habilidades, cada um veio com uma habilidade, com seus dons divinos para fazer. O convite está sempre feito para seguir Jesus. Nós não fomos como Pedro aquela oportunidade. Recebemos o convite, mas não estávamos prontos ainda. E novamente, como um telegrama divino, o convite do Cristo fica a ressoar em nosso coração. Vem, siga-me. Cada um no seu momento, ao seu tempo, vai despertando, embainhando as suas espadas e buscando transformação e o bem servir. O convite da boa nova do Evangelho de Jesus é para que sejamos homens de bem, que é aquele que faz a prática do amor, da justiça e da caridade. É assim que nós temos que ser, nessa prática benevolente do amor, da justiça e da caridade. Jesus não nos deixa nenhum momento. Por mais que às vezes nós só sentimos o perfume da sua presença, mas ele se faz presente. Lembram quando ele diz: quando orares um ou mais em meu nome, aqui eu estarei? E nós somos um condomínio. Nunca nós estamos sozinhos. Nós temos, além do nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, os nossos anjos que estão junto de nós. E eu pergunto, quando nós estamos sozinhos?
Quando nós oramos, interiorizando a nossa presença divina, o Cristo já se faz presente. Nesse condomínio de amor, nós já pedimos, numa súplica de muita luz: Senhor, que queres que eu faça? Assim como Paulo perguntou a Jesus: que queres que eu faça? E a resposta vem: siga-me. Vem, siga-me. E se nós estivermos prontos, esse convite cada vez se renova. Quando nós tivermos coragem de perguntar: Senhor, o que eu queres que eu faça? Porque a maioria das vezes nós perguntamos: Senhor, fazes por mim? Pai, eu necessito disso, daquilo. Mas quando nós vamos pôr: eu estou a caminho, Senhor, que queres que eu faça? E sabe o que ele respondeu para Paulo aquele dia, quando Paulo perguntou: Senhor, o que eu queres que eu faça? Ele falou: ainda necessita das águas do tempo, do sabão do arrependimento e da construção do homem novo. Quer dizer que nós vamos vestindo vários corpos físicos, que é a água do tempo. O sabão que vai clareando a nossa aura espiritual e nós vamos nos transformando. O tempo decorreu, nós já somos homem novo, a árvore do bem já está plantada em nós. E Pedro nos ensinou o caminho. Que nossa sombra seja cura para os nossos irmãos, que nós sejamos esse homem de bem e que tenhamos coragem de dizer: Senhor, eu te amo. E Ele nos convida: apacenta as minhas ovelhas. É esse o convite que Jesus nos faz. Nós temos que apacentar as ovelhas da onde? Em primeiro lugar, do nosso coração, dos nossos pensamentos, do nosso falar, da nossa família, dos nossos irmãos, todos nós formando essa grande família espiritual. E aí todos nós apacentados para esse mundo novo que está se formando a partir da transformação do planeta Terra em planeta de fraternidade e harmonia. É esse convite em que nós falamos tão sugeneramente de Pedro, para nós descobrirmos o Pedro em nós. E para nós, cada vez que ouvir falar em Pedro, nós falamos: ele não é um negador, ele é um trabalhador do Cristo, assim como eu sou. É nesse convite dessa tarde que novamente aquele poema que eu gosto tanto, tão simples, que é um poema de Demétrios e que está num livro de perispírito, mas esse poema vem sempre comigo porque ele é um convite para nós. Quando nós vamos buscar a nossa transformação, a porta do nosso coração só se abre por dentro. Nós temos a chave. Por isso que o convite de Jesus vem nessa tarde para que nós não vamos abrir o coração, vamos escancarar o nosso coração, para que o Cristo possa entrar e ali fazer morada junto de nós. E o convite é mais ou menos assim: abre o seu coração e me deixa entrar. Sou apenas seu irmão e quero ajudar. Mas abre o seu coração e me deixa entrar. Vem, meu irmão, vamos junto trabalhar. Abre o seu coração e me deixa entrar. Veja que o amor de nós dois pode o mundo mudar. Abre o seu coração e me deixa entrar. Vem, meu irmão, assim como Pedro, vamos o mundo transformar. Vamos ajudar a todos a esta terra nova, a terra da promissão, porque o meu amor, junto com o seu, transbordado em bênçãos de luz, pode esse mundo mudar. Que nós possamos abrir os nossos corações e na paz do Cristo nos transformar, para transformar tudo à nossa volta. Sejamos sim pedra angular desse evangelho de luz que Pedro
é essa pedra e nós somos pequenas pedras do Evangelho de amor de Jesus. Muita paz. Depois dessa linda palestra, nós só podemos agradecer a Maria Aparecida, que ela seja envolvida e toda a sua família em muita luz e em muita paz. Gratidão. E vamos neste instante, mais uma vez, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda e visualizando no centro deste salão um lindo coração brilhante. Neste coração que pulsa, vibra a luz, vamos depositar nossos melhores sentimentos e vamos vibrar por todos que necessitem neste instante de amparo, seja ele físico, espiritual, psíquico ou emocional, que sejam envolvidos na luz do Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso planeta Terra, nosso lindo planeta azul, que ele seja envolvido uma vez mais pela luz crística, neste momento de transformação e renovação. Vibremos pelo Brasil, nosso lindo Brasil, a pátria do Evangelho, esta terra de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor, que possamos, de mãos dadas, construir um Brasil novo, rumo à ética e à moral, verdadeira missão do nosso país. Vibremos neste instante pelos nossos lares e pelos nossos familiares, para que todos sejam envolvidos em muita paz, muito amor, muita harmonia, muito respeito e muita tolerância. Vamos então visualizando na nossa tela mental aquele ente querido que necessita de um amparo, de um lenitivo, que ele possa encontrar na espiritualidade bendita todo o auxílio necessário para o seu caminhar. E pedimos licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, que possamos seguir confiantes, de mãos dadas com Jesus, na certeza de que Ele confia na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor. Que tenhamos todos um fim de semana abençoado, uma semana maravilhosa, envolvidos pela espiritualidade de luz. E que possamos estar aqui na próxima semana reunidos em nome do Cristo. Que possamos ir para os nossos lares em segurança e que tenhamos um excelente fim de tarde. Que assim seja.